Bom dia, Arthur. Bom dia, turma. Bom demais? Tranquilo? Como é que tá assim a expectativa, né? Daqui a pouco você vai fazer uma palestra, não é isso? A expectativa aí desta toda essa organização, né, para esse FIT 2025. Uai, tá boa demais. Eu acho que, invariavelmente, se a gente quiser pensar o desenvolvimento de inovação, né, em Minas Gerais, a gente vai ter que passar pelo interior. A gente tem 853 municípios no interior e uma capital só. Então, ver esse movimento acontecendo, né, em diferentes regiões, e felizmente eu tenho a oportunidade de rodar o estado, conhecer o que a turma está fazendo, ver o que tem de potente, trazer coisas boas para a cidade, para a minha cidade, né, Juiz de Fora, também poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo, é super bacana. Arthur, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre o Moinho. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que é esse espaço de inovação, o que faz manter essa chama acesa da inovação, do empreendedorismo, o que você modifica na vida das pessoas, qual que é o propósito de tudo isso. Para quem é de Congonhas e está ouvindo a gente e já conhece o Hub Profetas, vai ser mais ou menos o que o Hub Profetas está se propondo. Brincadeira, a gente já está em operação e pelas conversas que a gente teve, né, vocês estão em processo, mas o Moinho, ele é um distrito de inovação, um mini centro urbano. A gente fica em Juiz de Fora, em especial a gente fica na zona norte da cidade. A zona norte de Juiz de Fora é tida como um território mais afastado, mais periférico, e eu gosto de dizer que ela é tida dessa forma, né, pelas pessoas, porque eu acho que tudo é questão de ponto de vista. Então, a gente não entende a Zona Norte exatamente dessa forma, a gente prefere entender o que ela tem de qualidade, né, de potência, de singularidade, que é o fato de estar na área industrial de Juiz de Fora, é o fato de ter uma turma que empreende muito, em muitos momentos, porque é uma das oportunidades que elas enxergam para transformar de vida. Então, a gente se instala no território da Zona Norte, dentro desse mini centro urbano, e tem como propósito estimular a criação, o desenvolvimento de empresas, porque é dessa forma que a gente entende que a gente consegue ter um território mais próspero, né, com mais e melhores empresas. E, muito rapidamente, falando sobre o Moinho, a gente tem esse nome porque a gente era uma antiga fábrica, um antigo moinho de grãos, e ao ser comprado, mesmo que tivesse uma ordem de demolição do prédio, a gente preferiu manter a estrutura, porque a gente entende que o futuro que a gente vai projetar, naturalmente, precisa respeitar o passado que trouxe a gente até aqui. Então, mantém-se a estrutura, não só o nome, né, mas mantém-se 80% da estrutura original do moinho, revitaliza o prédio, faz um retrofit nesse que é, hoje ainda, o prédio mais alto da Zona Norte, que foi o prédio mais alto de Juiz de Fora. E ali a gente instala esse mini centro urbano que tem 4 eixos: comércio, saúde, educação, que abriga o nosso hub de inovação, e moradia. A gente tem também a possibilidade das pessoas morarem dentro do moinho, né? É um conceito de moradia flexível. Se vocês forem a Juiz de Fora, fica o convite para vocês ficarem lá com a gente, mas as pessoas podem estar lá durante um dia, uma semana, um mês ou um ano. Mas a lógica é que esse ecossistema ele se retroalimente e que as pessoas possam fazer tudo no mesmo lugar. Trabalhar, estudar, participar de eventos, fazer negócios, consumir dentro do próprio empreendimento, enfim. Tem uma lógica muito de uma mini cidade, onde você pode fazer tudo a 2 minutos de distância ou a 3 elevadores de distância. Nossa, perfeito. É muito legal você saber que você está transformando toda uma sociedade, os jovens, em todo mundo que está ali próximo, através desse espaço de inovação. Fica muito legal, né, para a gente saber, a gente fica muito feliz com isso. Verdade, viu, Trindade? E linka com aquilo que nós estávamos conversando fora do ar, claro. A questão, por exemplo, do Fórum de Inovação que está acontecendo aqui em Congonhas, no interior. Nós estávamos conversando sobre a questão só dos grandes centros ter esse tipo de evento, e agora acontecendo, né, no interior. E linka mais ou menos com o que você disse, né? A área norte meio que abandonada, e vocês tiveram essa ideia de levar, né, esse espaço tecnológico. Tem a ver, então, com isso que está acontecendo hoje em Congonhas, Congonhas representando outras cidades do interior, né, nesse fórum de negócios? Totalmente, não só pelo fato de vocês estarem aqui numa coalizão de municípios da região, mas também como forma de inspirar que outros municípios, outras regiões também tomem essa ação, né? Assim como a gente está fazendo em Juiz de Fora. Como eu comentei anteriormente, Minas Gerais é um estado muito grande. Minas são muitas, né? Então, não tem jeito da gente pasteurizar
e falar que o Estado só vai se desenvolver por meio da capital, sem prejuízo nenhum a Belo Horizonte, obviamente. Mas é importante a gente entender que cada território tem a sua singularidade. Assim como toda pessoa, né? A gente gosta de dizer que o território nada mais é do que as pessoas que estão nele, né? Não tem nenhum. Por que a turma gosta muito de vir para o Brasil ou para Minas Gerais? Porque a gente, eu acredito, é um povo muito acolhedor, muito hospitaleiro. Então é natural que as pessoas venham para cá. Então quando você diz assim, Minas Gerais é muito acolhedora, é porque as pessoas de Minas Gerais são muito acolhedoras. Então, se o território nada mais é do que as pessoas que estão ali e todo mundo tem características positivas, todo território também tem características positivas. Então não adianta a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que eu vou compartilhar aqui, que a gente faz em Juiz de Fora, e vocês acharem que vai ser exatamente a mesma coisa aqui. Da mesma forma, não dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente vê em Uberlândia, que é um polo, né, hoje estadual, eventualmente até nacional de inovação. Assim como Itajubá. Mesmo que sejam referências, a gente precisa entender como foi feito lá, entender o que é boa prática, o que pode ser aplicado no nosso território a partir das nossas características. Então, eu sou super adepto, inclusive estou aqui por isso, né? Não vim aqui só por conta desse bom papo que a gente teria, mas eu vim aqui porque a gente no Moinho acredita que o movimento de transformação ele começa em um território, no nosso caso, né, na Zona Norte, em Juiz de Fora, e que ele deve ser expandido, né, para outros lugares. Uma pergunta que eu também recebo muito é: vocês imaginam ter um Moinho Congonhas, um Moinho cidade XYZ? E a resposta é não. A gente tem um foco muito em Juiz de Fora, mas a gente acredita que formar uma rede de cidades, estruturas que compartilham, né, essas boas práticas é super importante. Eu acho muito legal, porque isso é um dos propósitos do FIT, né? É trazer esse corredor tecnológico de interior de Minas para as outras cidades de boa prática, pegar o que deu certo, o que deu errado e absorver para si e adaptar. Como você falou, vários pedacinhos de Minas em uma grande Minas Gerais inteira, né? Então, isso fica muito legal e isso vai de encontro com o propósito que a gente está pensando aqui de transformação, de pegar essa acolhida, essa parceria entre os lugares, os espaços de inovação e transformar para o que deu certo e a gente replicar aqui. Então, isso é o mais legal, é importante isso. E aí, quando a gente... Perfeito. E só complementando um pouco desse papo que a gente está tendo, quando a gente pensa hoje no Brasil, né, e nem só em Minas Gerais, quando eu olho uma cidade do tamanho de São Paulo, com 20 milhões de habitantes, eu fico pensando assim, poxa, o que levou essas pessoas para lá, né? E enfrentam, né, trânsito, violência urbana, naturalmente a estrutura urbana, né, de arquitetura, de engenharia, ela fica mais complexa porque você tem um número monstruoso de pessoas no mesmo metro quadrado, praticamente. Será que não faria mais sentido a gente ter uma lógica mais descentralizada, né? De mais cidades médias espalhadas pelo país, onde as pessoas, por exemplo, não precisassem sair das suas cidades, né? Sair das suas famílias para ir para esses grandes centros? Uma qualidade de vida diferenciada. Pois é. Então, essa lógica, é claro que a gente pensa sobre prismas diferentes, né? Quando eu olho para Juiz de Fora, eu penso assim, poxa, a Zona Norte ela pode ser desenvolvida. Então, por isso que a gente faz esse movimento de criar um mini centro urbano, uma nova centralidade no território. A gente acredita que isso é até mais sustentável, é mais racional, porque uma pessoa que mora na Zona Norte, ela não precisa sair e se deslocar para ir para o centro da cidade, por exemplo, para participar de um evento, para fazer uma consulta médica ou para ir na academia, tem tudo ali. Então, isso eu estou olhando para a cidade. Quando a gente olha para o país, da mesma forma. Então, eu acredito que essa descentralização por meio de ecossistemas locais de inovação, e naturalmente vai ter que ser no interior, né? Porque a gente tem 5.570 municípios no Brasil e 27 capitais. Vai ter que ser pelo interior. Então, acho que vocês são exemplos, são referência, e espero que outras cidades mineiras que estão nos ouvindo também possam, né, se inspirar. A gente fica muito feliz de ouvir uma coisa dessa. E procurar a gente, né? Estamos à disposição para bater papo. Hub Profetas, Moinho, é parceria, já está firmado aqui, não tem como. E tem a questão da proximidade também, né? Vocês lá mais perto do Rio de Janeiro, não é isso? Nós aqui pertinho de Belo Horizonte, né? E como você fazer essa ligação dos grandes centros com o interior. E não é difícil você descentralizar, né, essa sua ideia de descentralizar os serviços nos grandes centros. Eu acho que... Eu não sei se eu diria que é fácil, mas eu acho que
Hoje a gente tem mais recurso, mais condições do que a gente tinha, por exemplo, antes da pandemia. É um desafio bom. A gente pode falar que é um desafio bom? Eu acho que é um desafio. Entendeu? Acho que ele é bom. É e acho igual que café com pão de queijo, não tem erro. E acho que ele já foi muito mais difícil recentemente. Quando a gente pensa hoje, né, no mundo digital, onde você tem a presença no espaço físico, sem dúvida, e acho que nada substitui a presença humana, mas, por outro lado, você tem uma série de equipamentos que permite que a gente, por exemplo, esteja transmitindo, né, e outras pessoas nos ouçam por meio do podcast. Eu acho que a gente precisa entender o que esses dois mundos, digamos assim, eles têm de melhor para a gente desenvolver o nosso território sob essa ótica, né, de união dos atores, de colaboração dos atores econômicos, do setor público, da universidade, da academia na cidade, mas também, por outro lado, permite que, por exemplo, daqui a 2 semanas, a gente possa fazer uma reunião online para a gente dar continuidade ao que a gente conversou aqui. Ciência, tecnologia, inovação, tudo junto para trazer o melhor desenvolvimento para todo mundo, né? Olha, eu estou muito feliz com esse papo, de verdade, Arthur. Eu te agradeço imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo conhecimento que você vai trazer na palestra aqui a pouco. E gostaria de finalizar, né? Agradecendo mesmo Claro. o Arthur, né? Daqui a pouco ele vai fazer uma palestra, né? Já está meio que em cima do horário aqui, né, Trindade? Exatamente. E nós seguramos o Arthur aqui. Não, fica aqui, espera um pouquinho, antes de você Bater um papo fazer bom com a nós palestra. aqui. Bate o papo com a gente primeiro. Então, Arthur, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao nosso Fórum de Inovação e Tecnologia. Perfeito. Fica aqui o nosso convite, Hub Profetas, parceria aqui com Moinhos. Parceria firmada, ó. Tá Sem gravada, dúvida. hein? Pessoal, obrigado. Espero que seja a primeira de muitas visitas no contexto de inovação aqui em Congonhas. E certamente espero também que vocês retribuam a visita para que a gente caminhe, né, nessa parceria e principalmente no desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Muito obrigada, de verdade. Obrigado, Arthur. Obrigada.